Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós estamos estudando a última lição do trimestre, que é o fim da morte. Essa terrível inimiga da humanidade, um dia ela terá fim. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Então essa é a nossa grande alegria como seguidor de Jesus, que nós vamos superar a morte e viveremos para sempre. Aleluia. As palavras de Jesus lá em João capítulo 11, 25, diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte, ela está inserida no primeiro capítulo da história do homem, quando eles desobedeceram a Deus. Então, quando eles pecaram, eles abriram mão do direito à vida. Então, pela desobediência, eles ficaram sujeitos à morte. O pecado deles infectou toda a raça humana e já que todos pecaram, todos nós somos seres mortais, sujeitos à morte. Vemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. O único ser imortal é Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, de 15 a 16, diz assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Isso é maravilhoso. As escrituras deixam claro que as pessoas nessa vida são mortais. Todos estamos sujeitos à morte. Mas vem aí a boa notícia. A boa notícia é que quando Jesus retornar a segunda vez a essa terra, a nossa natureza passará por uma mudança radical. Essa é a segurança do cristão. Nos tornaremos imortais. A certeza da promessa da imortalidade, ela foi demonstrada quando Jesus irrompeu para fora da sua tumba. Ele tornou-se inoperante à morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1,10. A perspectiva de Deus sobre o destino humano é clara. Morte eterna para aqueles que rejeitam a Cristo e se apegam aos seus pecados. E o dom, o presente da imortalidade, quando Jesus vier para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a nossa confiança de sabermos que nós temos esse presente garantido pelo Senhor. Quando se dará o fim da morte? Se dará quando a trombeta soar. Deus enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A trombeta soará num momento qualquer da história. Do piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. O ato de piscar os olhos leva um 16avos de fração de segundo. Será assim, algo repentino. Sabemos que Deus está no comando da história, mesmo essa história sendo feita pelos homens. Ele fechará o último volume, o Senhor é soberano. Ele lhe porá fim, ele mandará a trombeta soar, a morte surgirá como maldição. Ela surgiu como maldição
Lá no capítulo 3 de Gênesis, vemos isso. Quando o homem pecou, Cristo veio abolir a maldição e na consumação de sua obra a removerá por completo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos. Como será essa mistura de mortos e de vivos? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, Paulo esclarece quanto à ordem dos eventos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. O novo sopro se completará, virá o julgamento final e a morte será julgada. Apocalipse 21, 14. A morte morrerá e nós viveremos para sempre, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, livres do seu poder da morte. Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Por isso, o crente, ele espera a trombeta soar e canta. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer para assim entre nós habitar. É o hino 114 do nosso cantor cristão, um hino muito lindo. E a gente espera, a ansiosa, essa trombeta soar. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. Vemos isso em João, capítulo 19, versículo 30. A morte, ela foi ferida na cruz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, a gente vê ali Paulo falando da morte, né? Praticamente se zombando dela. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E a gente pode agir assim por causa de Jesus. A morte, ele disse, ao morrer, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Vimos um personagem da Bíblia também, que mesmo novo, Estevão, quando ele morreu, ele teve uma expressão nos seus lábios: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Aliás, a sua morte, ela serviu de grande influência na vida de Paulo. E isso causou um grande impacto quando Paulo viu aquela perseguição e Estevão morrer com aquela grande alegria. E ele fez essa menção. Algumas vezes nós vemos isso na Bíblia. Então, a serena morte de um crente em Jesus, que foi a de Estevão, abalou o poderoso fariseu e pesou na sua conversão. E a morte, ela não mais nos assusta, ela entristece, com certeza, pois ela separa a gente daqueles nossos entes queridos que se foram, das pessoas que a gente amou. Mas ela não causa medo para o crente, porque o crente sabe para onde vai. Às vezes a gente usa essa expressão: eu perdi. Não, a gente não perdeu, porque a gente sabe aonde está aquelas pessoas que nós amamos um dia. Ela está nos braços do Pai. Cristo venceu a morte lá na cruz. Passaremos pela morte, mas a gente vai superá-la. Cristo a minimizou. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 5, de 5 a 10. Então, na cruz, Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz, a morte continuou viva, mas começou a morrer, porque Jesus venceu a morte e nós a venceremos. A cruz não sinaliza derrota, mas vitória, porque Jesus não ficou na cruz e ele nem ficou também na sepultura. Tragada foi a morte na vitória. Paulo fala sobre isso. Onde está, a morte, o teu aguilhão? A tua vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado
é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, no versículo 15. Portanto, meus amados irmãos, e aí você coloca o seu nome. Portanto, Débora, querida Débora, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Faça com maravilha, tudo que vier à sua mão, faça com grande maravilha, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, a gente deve cantar a nossa vitória em Cristo e firmar a nossa fé, porque a gente vai passar pela morte, mas a gente vai apenas o nosso corpo terreno, mas a gente vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus, que venha ao fim. E a gente deve lembrar a última oração da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente vem. Cedo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa, de que nós estaremos nos braços do Pai. Aqueles nossos entes queridos foram primeiro e eles estão no braço do Pai, esperando o seu momento. E nós estamos esperando o nosso momento aqui na terra, quando o Senhor há de nos tomar. E a gente deve publicar essa nossa fé, essa nossa confiança de que nós passaremos pela morte apenas para viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que a gente possa ter sempre essa confiança, não esquecermos de que a promessa do Senhor Jesus, ela é fiel, ela permanece e que basta a gente confiar nela.